Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Medicina em Perspectiva. Eu sou a Denise Prioli e aqui a gente fala sobre tudo que envolve a jornada médica, do sonho até a prática profissional. O tema de hoje é para quem está exatamente nessa fase do sonho, vestibular, uma maratona intensa e desafiadora e muitas vezes solitária. Todo mundo sabe que o vestibular de medicina é um dos mais concorridos do Brasil. Mas será que você está realmente se preparando de forma correta, com equilíbrio, estratégia e saúde? Para responder a essas perguntas e nos trazer muitos insights e como a gente atinge os nossos sonhos, eu trouxe dois convidados muitíssimos especiais. O colega Jal. O nome correto é muito difícil de dizer, mas vocês vão dizer palavras muito mais difíceis na medicina. Então, Jefferson Althofen Ortiz, que vai se apresentar. Pode se apresentar, Jal. Fica aí à vontade. Legal, obrigado. Sou Jefferson Altenhofen. Viu Ortiz. Como é difícil, gente, o nome? Alemão nem sempre é tão trivial, né? Mas é trivial, é fácil. Mas é um prazer, obrigado. E lá de longe, mais do que vocês imaginam, de um lugar muito, muito, muito quente, mas não muito distante, nós temos aqui minha xará, Denise, coordenadora do curso de Medicina da Universidade de Cuiabá. Denise, muito obrigado pela tua presença e a tua disponibilidade. Obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui e conversar sobre esse tema que é muito importante. Então, pessoal que tá aí, ó, veste o jaleco imaginário e vem com a gente bater esse papo muito legal. Gente, vamos começar dizendo assim, ó, rotina de estudos ideal, né, para quem quer medicina. Então, é um tema que sempre assusta, né? O volume de conteúdo, por exemplo, como montar uma rotina de estudos eficiente, realista, como encarar o vestibular de medicina. É mais ou menos uma maratona, né, Jal? Porque o Jal aqui, nosso amigo, é maratonista, saibam vocês. Além de CEO de uma grande empresa de educação, que é a Cogna. Quais as dicas que você daria para os nossos mediciners? Legal. Bom, prazer estar aqui, prazer estar com vocês, Denise, né? Então, obrigado pelo convite. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é sempre a clareza do desafio, né, que a gente vai se propor, né, a realizar, e ter cautela, ter uma tranquilidade. Como qualquer desafio na vida, você vai ter obstáculos, você vai ter dificuldades. O que realmente diferencia uma pessoa que tem as conquistas e uma pessoa que fica no meio do caminho é a tranquilidade de entender que todo caminho é difícil, ele não é trivial. Você precisa encarar um dia depois do outro, uma preparação depois da outra, e garantir que de fato você tá focado naquele desafio, mas no meio do caminho você vai ter grandes obstáculos e como você vai se posicionar perante um momento de dificuldade, eu acho que o que faz as pessoas terem sucesso ou um insucesso dentro de um alcance, de um sonho, de um desafio profissional. Isso vale para os estudos, isso vale para uma vida profissional, seja ela qual for, e também vale, eu acho, na minha opinião, para a vida pessoal, né? Então, acho que a clareza e a maturidade das pessoas com relação aos desafios que estão postos é fundamental, e tranquilidade você vai ter que ter. Como você desopila, como você se planeja, como você se programa dentro de um desafio, dentro do prazo que você tem, porque muitas vezes o prazo é curto, o prazo é médio, o prazo é longo, a jornada é curta, a jornada é longa. Isso também é uma forma que você vai ter que se preparar psicologicamente para você alcançar, seja qual for o objetivo na sua vida pessoal, profissional. Você como médica, Denise, como é que você fez o teu cronograma para que ele fosse produtivo e você conseguisse ao longo do tempo? Se você se transportasse hoje para aquela menina que foi uma vestibulanda de medicina, o que você faria de hoje até
a data do teu vestibular. Como é que você se programaria? Vamos dar umas dicas aí para os meninos? Eu acho que importante de tudo na vida, como já falou, é foco. É você ter foco no que você busca e saber o que você quer. Se você quer medicina, se você quer ser médico, você tem que ter foco para essa competição inicial que é o vestibular. Na minha época, as coisas eram um pouco diferentes, mas a métrica e o método é o mesmo. A gente tem que ter disciplina, você não pode se boicotar, não pode ficar olhando se o outro está estudando e você não está estudando. Eu nunca me preocupei com os outros. Minha preocupação era eu estudar e eu fazer as metas que eu persegui alcançar de estudo. Então, assim, foca em você. Você quer ser médico? Tem que estudar. Então, eu vou estudar. Se o outro está estudando ou não me interessa. Eu sempre funcionei mais ou menos assim e deu certo. Se a gente fosse pensar, por exemplo, em atividade física, a gente ia dizer assim, precisa muito treino, né? Muito Sempre. treino, sempre, todo dia. Vocês acham que, assim, é importante o papel, por exemplo, dos simulados, das revisões do processo? Um atleta costuma olhar os vídeos, né, para entender onde é que foram os percalços, a pedra no meio do caminho. Como educadores, vocês acham que esses momentos, vou colocar aqui, de simulação, né? São importantes ao longo desse trajeto? Professora Denise, primeiro. Né? É tudo. Simular as atividades, ter experiência com tipos diferentes de provas, né? Porque algumas abordagens de alguns tipos de provas são uns, outros são outros. Então, quanto mais você treinar nos simulados diferentes tipos de prova, mais capacitado você vai estar. E uma coisa interessante é o seguinte, que horário faz esse simulado? Né? Muitos cursinhos usam estratégia de fazer no domingo, no sábado. Talvez esse não seja o melhor dia. Se a gente pensar, talvez na segunda seja o dia melhor. Porque o aluno estudou no fim de semana e vai fazer o simulado na segunda. E tendo estudado, vai ter um rendimento melhor, vai sair mais satisfeito do que ele fazer o simulado no sábado, por exemplo, e aí sai no domingo, no sábado de noite, aí na segunda ele não estuda. Então, isso obriga o aluno a acabar estudando mais durante o final de semana também. Não vamos falar só de estudar, né? Porque esse vestibular não é só estudar, né? Mas eu acho que esses simulados eles têm que ser bem frequentes e com estratégias de horários para melhorar a validade, vamos dizer. O Jó deve falar bem disso, né? Como é que é o intervalo de descanso de um atleta? É importante ou não é importante? É fundamental, né? Seja psicológico ou físico, né? De uma forma geral. Você precisa dos dois para conseguir fazer maratonas. Acho que a autoconfiança ela é fundamental durante todo o processo. Isso eu fiz na primeira jornada da minha vida acadêmica, eu fiz educação física, 1 ano de educação física, porque eu gostava muito de esportes, eu sempre gostei muito de esportes, então eu acreditava, não, essa é a minha área. Entrar na educação física eu precisei de 1 ano mais ou menos, porque tinha uma paixão eu joguei voleibol durante muitos anos, me achava, essa é a minha praia, é isso que eu quero. Mas eu sempre fui razoavelmente bem em física, em exatas, né? Então eu gostava disso. Quando mais ou menos bateu 1 ano, eu identifiquei, não é isso, eu vou para a área de exatas. Aí eu perdi a educação e fui para física, então eu acabei fazendo física. E lá você acaba aprendendo, né, na realidade, muita coisa interessante, mas a preparação ela é fundamental. Quando você vai
de uma certa forma, se preparar para algo mentalmente é fundamental. Toda preparação ela é fundamental. Você tem que acreditar no seu potencial, você tem que desenvolver aquilo que você entende que você não tem ainda capacidade de evoluir no nível que você vai ser medido. Uma maratona não é diferente. Qualquer prova, né, ele exige uma preparação psicológica, e uma maratona não é diferente disso. Qualquer prova que exige do ser humano, né, no ponto de vista de esforço físico, você tem que estar muito bem preparado, fisicamente e mentalmente. Então, acho que o que eu sempre gostei numa prova de longa distância, né, a gente está falando aqui da maratona, mas eu já fiz muitas provas de Ironman também, de triatlon. Primeiro é a autoconfiança. Como você conquista essa autoconfiança, né? Como que você chega num estágio onde você não duvida da sua capacidade? Tem que ter uma preparação contínua, seja ela psicológica, seja ela física, e não é diferente para o estudo, né? Enquanto eu estava fazendo a minha jornada de física, eu fiz uma preparação de muitos anos, né, de física. Eu fiz a minha graduação, fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, fiz 2 pós-doutorados. Nunca foi fácil, nenhum dos desafios foi fácil, mas como você se prepara psicologicamente? Porque a régua sempre vai subindo, a régua sempre vai ser mais difícil, mas à medida que ela vai crescendo, a sua preparação e a autoconfiança também vem junto com isso. Então, dentro de uma jornada de esporte, eu acho que a primeira coisa que você tem que, além de se preparar fisicamente, é garantir que mentalmente você vai estar preparado para o momento que mais vai te desafiar. O problema da maratona não são os 42 quilômetros. O problema da maratona são os últimos 10 quilômetros. Porque os outros primeiros 30 quilômetros, ele é desafiador. Mas o preparo, usualmente, mental, ele é muito menor do que o que vem pela reta final de uma maratona. Então, eu gosto muito desse desafio, porque, primeiro, é um desafio... A professora Denise estava comentando, né? A prova e toda a preparação que ele faz é pensando nele, é pensando na capacidade dele, é garantindo que ele tenha a preparação e ele se sinta confortável para fazer aquela prova. Mas ele também tem que ter a autoconfiança de entender que do outro lado terão outros competidores, e tudo depende do desafio que ele está se propondo a superar, né? Na maratona não é algo diferente, você não é um profissional, né? Mas você compete inevitavelmente, mentalmente, dentro de uma prova que tem milhares de pessoas, e isso também, uma maratona de estudos, você compete com milhares de pessoas, né, que você não conhece, né, que é um pouco diferente da maratona. A maratona, numa corrida, você está vendo todo mundo que está correndo junto com você. Na prova, não necessariamente você está vendo, você está lá buscando a sua oportunidade, mas você não enxerga todos os desafiantes que estão ali. Então, mentalmente, é muito importante que você tenha essa autoconfiança. E a autoconfiança vem com preparação. Tudo é preparação. Eu acho que a questão do sono é muito importante, a questão da alimentação é muito importante, a questão... ao longo do tempo eu aprendi a meditar, mas eu medito pela parte da manhã muito cedo. Isso me ajuda para quê? Para não ter, ao longo do dia, a vida de um executivo, de negócios, ela é muito intensa, né? E é de muitas horas. E você tem que entender qual é o seu limite e aonde você não pode escapar daquele... nível basal, onde você efetivamente tem o seu melhor desempenho. Como você faz isso? É preparação, sempre vai ser preparação, a forma com que você se identifica. Então, cada estudante tem um ritmo, cada estudante tem o seu pace, vamos colocar, que é o termo utilizado numa corrida. E ele tem que ter esse autoconhecimento, isso é fundamental. E à medida que for evoluindo, a autoconfiança vem naturalmente, né? A prova sempre vai ser longa, né? Uma jornada de medicina. Eu vou confessar que meu pai sempre quis que eu fizesse medicina. Ele falava: meu filho, faça medicina, faça medicina. Gente, aqui eu tô confessando, eu não aguento ver sangue, eu não consigo ter essa visão assim do médico, né? Essa capacidade que o médico tem de conviver com tudo isso que acontece no dia a dia.
e muitas vezes testa outras competências que é diferente de um físico, né? Ou de um executivo da área de negócio, mas Cada um são realidades... na sua praia e veste são a roupa que lhe realidades cabe, né, gente? distintas, né? E estamos muito bem aqui. Mas a preparação é fundamental em qualquer área de negócio. A gente, nesse momento, acaba caminhando para um segundo bloco. E aí, vou chamar a Denise aqui para ajudar, Indy. Porque a gente está falando, na verdade, a gente está falando de performance, a gente está falando de gasto energético, né? A gente está falando de alimentação, de descanso, de saúde mental, né? Alimentação, a gente sabe, né? A gente tem aí no combustível para o cérebro uma boa oxigenação, uma boa alimentação, uma boa noite de sono, né? Porque não adianta a gente ter cronograma, como a Denise colocou agora há pouco, e tá exausto para executar. A gente não vai performar, né? Como é que, Denise, a gente entende um pouco mais esse necessário equilíbrio energético, tá? Eu chamaria aqui até de um equilíbrio metabólico energético. E como é que a gente faz para mantê-lo, né? Tanto numa maratona real, uma corrida, ou numa maratona de um CEO, ou na maratona de um vestibulando. Como é que a gente faz isso? Assim, para mim que sou endocrinologista, essa disciplina alimentar, ela é uma coisa inerente à minha profissão e à minha vida. Né? Mas é importante a gente destacar que determinados alimentos, claro, eles dão mais energia, eles têm mais calorias, eles têm calorias mais saudáveis, né? E existem alimentos que até são estimulantes de liberação de hormônios que também fazem bem para a gente. Então, assim, se alimentar de forma adequada, com legumes, verduras, proteína, leite, queijo, carne, é muito importante. Acho que assim, é uma coisa trivial, parece, mas a nossa alimentação tem que ser bem balanceada. Além disso, existem substâncias que são mais suplementares. Então, assim, eu diria, esse estudante ele deve fazer uma suplementação de vitaminas se ele tiver deficiência, por exemplo, a vitamina B12, mas está muito implicado em déficit de memória, em desânimo, em cansaço, a vitamina D. Então, muitas vezes na alimentação não são suplementadas essas vitaminas. Então, é interessante também que ele faça uma dosagem dessas vitaminas, substâncias, de alguns hormônios, para que, se houver necessidade, corrigir as necessidades que faltam. Porque uma pessoa com vitamina B12, por exemplo, de 200, não vai ter a mesma capacidade de resposta mental a uma prova exaustiva mentalmente do que uma pessoa que está com uma vitamina B12 de 1000. Tá? Então, assim, se a gente sabe, isso é uma coisa da medicina normal, não é nenhum mistério. Alguém que está com uma anemia por carência de ferro não vai ter a mesma resposta. Então, a gente precisa estar com todos esses elementos de sangue, que são as vitaminas, os sais minerais, alguns hormônios, todos equilibrados também. Então, assim, a alimentação, eu acho interessante fazer uma avaliação médica, né? E ver da necessidade de suplementação também. Isso é bem interessante. Como é que é seu dia a dia de alimentação, Jal? E como é que muda quando você está perto e se precisa mudar quando você está perto de uma prova? E aí a Denise comenta, olha só, hein, tô desafiando. Se o Jal tá fazendo certinho, Denise, vamos ver? Consumo de calorias, olha o desafio. Posto à prova, né? Tem aprendizados, né? Porque, obviamente, não existe uma regra, existe uma recomendação, muitas vezes, de uma
hidratação, de um consumo de carboidratos durante uma prova, para que você tenha capacidade de iniciar e de você ter uma performance, caso você busque a performance, ou mesmo que você busque só finalizar uma prova de longa distância. Seja ela uma prova de Ironman, onde você fica 11, 12 horas fazendo a prova, seja ela uma prova de 3 horas, como uma maratona, 3 horas e 10, 3 horas e 20. Então, cada distância, né, tem um tempo que está muito associado com a capacidade do indivíduo que está se propondo a fazer essa distância. Mas cada um tem uma particularidade, né? Então, se eu me alimento de uma certa forma num dia de prova, com uma alimentação pré-prova, de uma maneira normal, eu não tenho uma boa performance durante a prova. Ah, mas você começa em jejum a prova? Não. Você usa recursos, né, como géis, por exemplo, onde você consome um gel com uma quantidade de carboidratos para que você não comece uma prova sem aquela energia necessária, né, para que você se sinta bem durante toda a prova. É muito comum atletas, né, menos de elite, porque esses já são preparados mentalmente e estão condicionados, obviamente, há muitos anos a essa rotina de treinos e de provas, mas os amadores, né, você tem um desafio de você encontrar o seu equilíbrio. E ao longo da sua preparação, você vai fazendo esse teste também. Como que você realiza, né, ao longo da preparação, os testes da melhor hidratação e do melhor consumo de carboidratos que você vai precisar numa prova. Eu já fiz vários testes, né? Eu já fiz muitas maratonas, então eu já tenho cetogênico fazendo maratona, que é que eu não saí bem, foi o pior tempo da minha vida, foi péssimo. Eu já tive provas onde eu tomo um café da manhã bastante robusto, espero uma quantidade, eu não me sinto bem. Então, um dia anterior eu começo a consumir muito mais isotônicos, menos mantenho calorias, mas tento consumir menos alimentos sólidos e vou mais para o líquido, porque eu não tenho nenhum problema ao longo do dia seguinte, né, de você estar no meio de uma prova, desejar ir ao banheiro numa prova, que se você busca uma certa performance, vai ter que fazer o uso de um banheiro químico que nem sempre está livre, porque a gente vai para uma prova de maratona, você pode ter 55 mil pessoas numa corrida. Então, tem um grande suporte, mas algumas vezes o desafio. Então, acho que a primeira coisa quando você concilia, né, uma preparação física é você conseguir fazer simulações daquilo que é bom para você, mas sem fazer loucuras, né? Não, eu não vou consumir gel, porque é um carboidrato que se utiliza durante a prova. Você vai capotar. O seu consumo de energia, ele acaba... Por isso que fala da muralha dos 32 quilômetros. Né? Uma maratona tem 42.195 metros. Se você se desafiar a fazer sem uma reposição de carboidratos, na reta final, nos últimos 7, 10 quilômetros, você vai capotar. E eu já tive a oportunidade de vivenciar muitas experiências negativas durante a prova, de visualizar que foi um problema de suplementação durante a prova. É uma prova desafiadora. Então, a preparação vem de uma maneira mental, a preparação vem de uma maneira que você teste tudo o que você precisa fazer. É como um estudo, né? De uma certa forma, você tem que simular, você tem que se preparar psicologicamente, você tem que saber que não é algo confortável muitas vezes, você vai ser posto à prova. Então, uma preparação mental vem junto com a preparação também para uma prova como essa alimentar. Então, não dá para você sair um dia antes de uma prova que é super importante e, sei lá, se você gosta de cerveja, você vai tomar uma cerveja para se sentir bem. Não tome uma cerveja. A sua preparação não foi com cerveja. No dia anterior, não faça isso. E pode parecer despretensioso, mas se você não está acostumado a fazer isso, isso pode inviabilizar o dia seguinte, na prova que você tanto se preparou. E até psicologicamente, porque se você não começa bem uma prova, você diz,
por que eu tinha que tomar aquela cerveja. Olha o que eu fiz. E aí a autoconfiança vai embora. A sua autoconfiança vai embora, você começa meio que se punir durante a prova, sua performance cai, porque a espiral é negativa ao longo da prova, e você deveria estar focado e curtindo aquele determinado momento, de uma certa forma, com a preparação que você realiza, muito mais confortável, muito mais confiante. Então, tudo na jornada tem que ser testado, tudo na jornada tem sim que ser planejado, né, para que você tenha o conforto no dia de uma prova como essa realizar. Mas a disciplina, ela vem sempre também com a tranquilidade. E a tranquilidade não é só uma preparação de alimento, é uma preparação mental. Você tem que estar preparado mentalmente para aquele desafio. Você tem que saber que você vai se questionar ao longo do processo, que vai ser desafiador em um determinado momento. E essa barreira psicológica, ela acontece. Numa maratona, passou dos quilômetro 32, ou seja, você já correu 32 quilômetros, a pior parte é dali para frente. E não é só uma questão de alimentação, é uma questão psicológica. Como você se prepara? Então, quanto mais próximo você está num processo de um vestibular, de um processo de uma prova teórica que, né, um estudante vai realizar. Quanto mais perto do sonho, mais difícil é manter o equilíbrio mental, não é? Claro, é muito mais difícil. Mas como você vai reagir é o que vai determinar como você vai ser dali para frente, né? E dicas, Denise? Que dicas você daria lá para os nossos mediciners em relação a essa alimentação para o vestibular? Você acha que uma dieta leve? Você acha que, como já eu disse, cada um tem que conhecer seu próprio organismo? O que a gente poderia priorizar e o que a gente deveria evitar em termos alimentares? Assim, a gente tem que manter um hábito, como já falou, a gente tem que se conhecer. Não adianta eu fazer tudo igual e na véspera do vestibular eu resolver tomar um energético. Né? Então, assim, tem que ter uma rotina e se conhecendo dentro dessa rotina. Você vai fazer o simulado, você já vai saber como você vai estar no simulado. Se o simulado é longo, você vai ter que levar alimentos que te suplementem na hora, né? Tanto de caloria, como de proteína, como de hidratação. É muito semelhante à maratona. É uma maratona, né? A história do chocolate vale, Denise? Vale. O chocolate é super válido. Chocolate, frutas vermelhas. Então, assim, tem algumas coisas de chocolate meio amargo, esses chocolates mais amargos. A própria cafeína vale também, né? Em quantidades adequadas, sem exageros, ela vale também. E eu acho assim, se a pessoa está habituada, isso que já falou está muito certo. A pessoa não pode não estar habituada. Eu, por exemplo, tomar um energético me dá taquicardia. Então, não vai me fazer bem no dia da prova tomar um energético, né? Então, esse tipo de alimentação é adequada se a pessoa já testou, né? Se ela fez a sua testagem para ela, é bom, eu acho que isso é válido. Agora, sempre lembrar da hidratação. A hidratação é fundamental, né? Essas provas, elas são extensas e durante o período da prova, a pessoa precisa descansar, parar um instantinho, tomar uma água, comer uma bainha de proteína ou de cereal, comer um chocolate e seguir a prova, né? Então, faz parte. Aproveitando aí o gancho, tá muito na moda usar suplemento, né? Para vestibular, vale o suplemento? Como é que ele tá indicado? A gente deve usar? Porque tem um monte de mito e também tem um monte de verdade sobre suplementos, né? Mas o uso abusivo é sempre um risco. O que você diria, Denise, sobre suplementação para vestibulares e para um menino, né? Quem vai prestar aí a prova ainda é um menino. E a gente diz assim, né? Com a experiência do já, a gente precisa se conhecer. Mas o quanto um adolescente ou alguém que está saindo da adolescência, que são os que pretendem fazer medicina,
já se conhecem a esse ponto? Porque me parece um desafio que não acontece para quem já está maduro, mas é muito desafiador, né? Aliás, só o fato de ter certeza que se quer medicina, como já eu disse, eu fiz um ano de educação física, já é desafiador por si próprio. Como é que a gente faz e como é que a gente se articula para que o que a gente dá aqui como mãe de, talvez, né, uma mãe que esteja nos escutando, o que a gente dá para esse menino, como é que a gente aconselha e o que a gente faz sobre esses suplementos? Eu acredito assim, se o indivíduo já está habituado a tomar o suplemento, e o suplemento não é só para a prova, né? O suplemento ele é adequado para quem faz atividade física também. Então, assim, não adianta tomar suplemento, tomar creatina, tomar whey protein, que não vai me ajudar em nada na hora da prova. Eu acho até que eu acredito mais na atividade física e no resultado dessa atividade, em termos de liberar substâncias benéficas, do que na suplementação em si, vamos dizer assim. No dia eu vou usar o suplemento. Pode até usar, não vai mudar nada, né? Então, assim, eu acho que depende da atividade física mesmo. Se esse aluno, se ele está se preparando, faz atividade física para distrair, para arejar a cabeça, e junto disso quer ganhar massa, quer liberar substâncias tipo a irisina, que é um hormônio que faz bem, dá um up, um gás a mais, né? Então, assim, aí eu acho que é indicado suplementar, ele vai estar habituado a suplementar. Agora, no dia da prova, só fazer suplementação, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Em termos de rendimento da prova, acho que daí a suplementação pode ser com chocolate, água e alguma coisa proteica, né? Tem uma coisa interessante aqui para compartilhar com vocês. Não sei se vocês viram, mas no Exército Americano... No Exército não, na Marinha Americana. Chegou a ver essa reportagem? Chegaram? Bem interessante. Eles tinham que escolher... dentro do quadro, que é muito forte, né, os Navies, eles tinham que escolher entre performance e autoconfiança, porque dentro da curva tinha muita gente que tinha muito autoconfiança, mas não tinham tanta performance, e tinha muita gente que tinha muita performance e não tinha tanta autoconfiança, porque eram raros aqueles que tinham 100% da qualidade, né, aqueles são os excepcionais. O que não somos nós, né, gente? Aqui todo mundo é normal e conseguiu entrar no vestibular com esforço, estudou, sentou, teve determinação, disciplina e etc. Foco, né? Os físicos não são tão normais. Os físicos não são tão normais, olha só. São sim, são. E aí, eu não sei se vocês sabem o resultado, mas eles acabaram escolhendo quem tem mais autoconfiança. E aí a gente entra aqui no nosso terceiro bloco, que é aquilo que o Jal trouxe pra gente. Saúde mental. Como é que diante de grandes desafios e diante do maior sonho, né, a gente consegue se equilibrar e manter a saúde mental? Você aí, vice-presidente de uma companhia enorme, né? Como é que você não fica exausto, não perde foco? Como é que esse foco te desafia todo dia e você mantém essa doença? Você já falou que faz meditação, né? Ajuda, Jal? Ajuda, ou se ajuda. Mas foi ao longo da jornada que você vai aprendendo e você vai vendo quando que você realmente precisa adequar um pouco da sua rotina, né? Nem sempre eu fiz meditação, comecei a fazer há alguns anos, né? Para mim funciona bastante bem, acordar muito cedo, eu acordo sempre 5 horas da manhã. E aí eu uso os primeiros minutos para parar, pensar, tentar tirar tudo da cabeça, e isso me ajuda.
ajuda a começar um dia, porque a vida de um executivo ela é uma vida intensa, né? São diferentes desafios, a vida do médico é bastante desafiador, do psicólogo é bastante desafiador, de todas as profissões, sempre vai ser desafiador dependendo do ângulo que você estiver olhando, né, aquela profissão e as suas atribuições. Mas a maneira com que você vai encarar o dia é diferente quando você se prepara mentalmente. E o preparo mental, ele vem junto também com um preparo alimentar ao longo do seu dia a dia. Não é só uma eficiência, né, num raciocínio mental, numa tranquilidade mental, né, como você enxerga o seu desafio, a sua rotina diária, mas também você estar preparado fisicamente. Para você estar bem fisicamente, mentalmente, você precisa se alimentar bem. Eu acho que isso tudo é uma questão de disciplina, de como você enxerga o seu desafio, que pode ser um caminho de diversão, dependendo da forma com que você observa, do ângulo que você enxerga. Pode ser muito desafiador também, né? E penoso muitas vezes, mas a maneira com que você vai enxergar sempre vai depender de você. A preparação é fundamental, a preparação psicológica ela é muito importante. Então, a questão de hidratação, a questão de alimentação, a questão de você consumir os alimentos corretos, faz muito sentido, né? O que a professora Denise comentou, você tem que se conhecer, mas eu não posso fazer uma preparação para uma determinada prova e testar isso durante a prova. Se eu vou lá e durante a minha preparação, pré-treino, né, eu consumo um tipo de alimento, muito provavelmente no pré-prova eu vou consumir os mesmos alimentos, porque eu não vou fazer algum teste no pré-prova. E eu vejo muito isso. Então, que tipo de consumo, de preparação, né, alimentar e de preparação física você faz antes de uma prova? É muito importante, porque psicologicamente você estar bem, você também fisicamente tem que estar muito bem. Comer um chocolate no dia da prova não é recomendável se você não testou aquilo no mínimo por 2 meses de treinamento, né? Então, a mesma coisa para qualquer tipo de prova, de desafio que você vai prestar. Você tem que se autodesafiar, se autoconhecer com uma certa recorrência durante um período que é relativamente um período importante de autoconhecimento, para que você tenha a capacidade, dentro desse processo, de superar todos os obstáculos que virão. É muito desafiador, sempre, né? Quando a gente olha o desafio de uma maratona, numa prova de triatlon, ou numa preparação para o ensino, para um vestibular tão desafiador, esse concorrido com a medicina, é muito desafiador e você tem que ter autoconfiança. Então, a preparação psicológica vem não em uma bala de prata, como a gente comumente fala. Vem em vários tijolinhos e vários elementos de preparo para que você tenha autoconfiança e você vai saber ao longo do processo que você tem a capacidade, né? E você vai também duvidar de você mesmo em alguns momentos. E aí eu acho que a meditação te ajuda. A meditação, meditação eu não vou levar no sentido de você lá ficar numa pose, não é nada disso. É você colocar os 2 pés no chão e você tentar livrar a sua mente de tudo que está lá para você começar um dia, começar aquele desafio sem duvidar da sua capacidade. Eu acho que esse é um aprendizado que ao longo do tempo você vai conseguindo endereçar. E a vida de executivo também não é uma vida tão trivial, é bastante intensa, são várias horas. Tudo que um médico também faz, ele sempre vai estar ali com vidas em jogo, vidas na mão dele. Então, a perspectiva de um processo, né, que é de vestibular, de ingresso na carreira de medicina, numa carreira de estudo, é uma etapa da vida, muitas outras virão na sequência. Tudo é um aprendizado, tudo é um tijolinho em cima do outro. Eu acho que essa é a grande vantagem de você ter a tranquilidade, mais do que isso, né? Ter a saúde mental e orgânica para que você consiga alcançar o objetivo que certamente você tem capacidade de alcançar. Legal, né? A lição aí o detalhe faz toda a diferença, né? Muito. Denise, você, além de médica, é mãe de médico, né?
E aí, como é que é essa questão de estruturar uma rede de apoio para alguém que está passando pelo processo de vestibular? Como fazer? Se tiver algum pai aqui escutando, o que você diria como mãe de alguém que foi um vestibulando de medicina? Como é que a gente estrutura uma rede de apoio para esse futuro médico? Eu tive a oportunidade de acompanhar não só o vestibular, mas também as provas de residência, que são provas mais concorridas do vestibular. E eu percebo assim, que cada pessoa tem uma maneira de reagir ao estresse que isso causa. Né? Então, meu filho, por exemplo, tocava violão. Né? A namorada dele saía, ia para a academia, caminhava, corria. Então, assim, cada um tem a maneira de achar a sua válvula de escape. Né? Mas sempre percebi que as pessoas têm um otimismo e buscam ser otimistas na busca desse objetivo, né? Então, eu penso que a pessoa tem que ter um positivismo, ser positivo. E, além disso, sim, fazer o que lhe causa bem. Porque para o João pode ser maratona, para o meu filho é tocar violão, para outro é ir para academia. Então, assim, essas coisas, cada um acha a sua métrica. E os pais têm que ser tolerantes com esse aluno que está sob uma pressão extrema, né? Então, assim, muitas vezes você entra no quarto, o quarto está todo bagunçado, tem post-it de todas as matérias, de todas as paredes, né? Então, assim, a gente não pode se perder muito no equilíbrio que aquela pessoa está construindo, seja lá como for o equilíbrio que ela encontrou, né? Então, muitas vezes eu, como mãe, eu ficava até nervosa, porque, meu Deus, menino, você tem que vestibular, você está tocando violão, né? Então, aí eu fico pensando assim, mas para ele o violão fazia muito bem, né? Então, essas questões de conhecer os filhos e saber como é o foco de destaque deles, da atenção e respeitar, eu acho que é interessante, né? E uma outra coisa que eu penso como já, assim, eu não faço meditação, mas eu tenho comigo que a gente tem que levantar pensando positivo. Dizer, esse dia vai ser melhor, se ontem eu não fui bem nas provas, eu hoje vou melhor. E pensar o seguinte, que o meu esforço, ele vai ser recompensado. Porque a pior coisa que tem é você ir para uma prova e não ter estudado. Então, você já está dando conta de você mesmo. Então, é melhor estudar e chegar lá e dizer assim, bom, eu estudei, eu estou preparada, vai ser difícil para todo mundo, tá? Para mim também. E enfrentar, porque você vai enfrentar mais tranquilo, sabendo que você se preparou, né? Porque se você não se preparou, você não vai estar tranquilo, tá? Então, assim, isso eu acho muito, muito importante. E respeitar, que os pais respeitem esses limites, essa maneira que cada filho tem de ter seu escape, né? Que é importante. Essa questão de religião, de fé, de frequentar a igreja, de rezar ou não. Eu sou extremamente religiosa, então eu acho assim que a fé, para mim, funciona como educação de aula, então eu levanto, rezo, peço que o meu dia seja bom. E eu acho assim, as pessoas vão criando hábitos e percebem que ele faz bem. E assim é como vestibulando, né? Ele vai achar a métrica dele, talvez não seja o que a gente faz, porque nós temos outras experiências já, mas ele vai achar o que faz bem. Perfeito. Eu ia perguntar as técnicas que vocês usam, e aí vocês já responderam anteriormente. Então, já o medita? Eu medito também, tá, gente? Para dizer a verdade. Também há muitos anos. E a Denise vai à igreja e reza. E é isso. Tudo isso produz endorfinas, né? Melhora transmissão neural, melhora a autoconfiança.
tira o peso do dia anterior de alguma forma para a gente começar zeradinho, né? E tudo isso faz um bem danado para o nosso dia a dia, né? É o primeiro suplemento do dia. Exatamente, né? A gente está alimentando agora aquilo que eu disse que é o nosso cérebro, que muitas vezes é negligenciado, né? A gente pensa na alimentação, a gente pensa no sono, mas muitas vezes a gente não pensa no descanso, no relaxamento, nos hobbies, né? Perfeito. Nos momentos em família. Ninguém aqui é uma máquina e todos nós temos várias partes. Todas essas partes nos compõem para trazer o performance que a gente quer. É impossível a gente se picotar e dizer, não, no dia eu vou ser uma máquina de fazer prova, né? E o papel dos pais aí é muito importante para trazer essa tranquilidade, diminuir o excesso de pressão, né? E tá pronto lá para acolher quando já chegou em casa e disse, pai, foi um ano que não vai gerar nada. O que eu duvido, porque um ano de educação física fez ele ter um monte de conhecimentos que hoje ele usa aí na própria maratona. Então, nenhum conhecimento é perdido, os caminhos são longos, mas a gente precisa começar, né? E é o detalhe mesmo que faz a diferença. Gente, eu queria agradecer muito os convidados hoje. Foi uma conversa super rica e focada. Já dá o seu recadinho final, por favor. Eu fiz física, né, dentro da minha graduação, da minha jornada, toda a minha preparação foi em física. E hoje eu não atuo em física, né? Eu sou um executivo da área de educação, mas me ensinou bastante coisa, né? Tudo que eu fiz ao longo do tempo, né? De ter disciplina, de estudar, de se preparar, as adversidades, seja na graduação, no mestrado, no doutorado. Cada etapa ela tem um nível de dificuldade e cada etapa ela tem um desafio que você psicologicamente vai ter que superar. Então, os desafios eles vão existir na vida inteira do ser humano, né? Que muitas vezes quando a gente passa pelos desafios a gente esquece das conquistas e a gente olha para frente e cria barreiras. O desafio de um vestibulando, de um aluno que está, né, de um jovem que está se preparando para a medicina, é de ele encontrar o equilíbrio que vai fazer dele, né, naquele determinado momento que ele vai fazer uma prova, com a competência e com a autoconfiança que ele precisa. Como você vai encontrar é muito singular, é muito individual, né? A alimentação é fundamental, horas de sono é fundamental, como você espiritualmente muitas vezes, né, muitos são espirituais, vai se preparar, como que você medita, alguns meditam, mas o ponto é a autoconfiança. A autoconfiança vem com o método, a autoconfiança vem com a rotina. A rotina também é fundamental dentro de uma preparação. Você não termina uma maratona se você não tiver disciplina, se você não tiver uma rotina de treinos. E você não vai ser um médico se você não tiver a disciplina, se você não tiver a rotina. Caso contrário, algumas coisas vão ficar pelo caminho e você vai começar a duvidar da sua capacidade. Ou se você está fazendo aquilo, será que eu deveria estar fazendo isso? Então, ao longo da jornada, muitas dúvidas vão surgir, mas a autoconfiança vem com o método. E a autoconfiança vem também num conjunto de etapas que o aluno vai passando ao longo do tempo. Então, preparação física é fundamental, mental é extremamente fundamental, mas é também algo que o aluno, cada um tem um jeito. Então, não tente replicar aquilo que muitas vezes, né, as pessoas dizem, esse é o melhor caminho. Não necessariamente esse é o melhor caminho para você, mas encontre o equilíbrio e o caminho correto para que você alcance seus objetivos. De graça é muito difícil que as coisas venham. Você vai ter que investir o seu tempo, a sua energia, e a autoconfiança vem com disciplina também. Perfeito. Denise, e você? Qual que é o recadinho final? Então, já dei um recadão aí. Acho que esse é o recado. Eu acrescentaria aí a competição. Eu acho que a vida é muito competitiva, os melhores se sobressaem, e vestibular é assim mesmo, e
depois as competições da vida vão continuar. Então, acho que a pessoa tem que ter ideia que a gente vive um mundo competitivo e que para ele vencer essa etapa, ele tem que estudar, ele tem que achar o equilíbrio dele para conseguir entender como é o melhor funcionamento dele para que nessa competição ele vença, no caso vestibular. Mas que o mundo é extremamente competitivo e o vestibular é uma das primeiras etapas dessa competição. Então, ele que foque, né, tenha saúde mental e física, busque fazer atividade física, estude com disciplina e pense que realmente a competição, não adianta a gente fazer de conta que não é e dizer não, mas a gente não deve ser muito competitivo e tal, porque na realidade o mundo é esse, a verdade é essa. Não sei se vocês se divergem, mas para mim nada foi fácil e eu só competi e as coisas que eu alcancei foi competindo e me esforçando para alcançar. Então eu digo para os alunos, vocês se esforcem, alcancem o equilíbrio de vocês e façam o seu máximo. Essa é a mensagem. Legal, muito legal, gente. Então, só para reforçar, né, no sentido de que cada um de nós, os meros mortais, né, como a gente fala aqui, com apoio, dedicação, disciplina, foco, saúde, a gente vai chegar onde a gente quiser, né? Todo mundo pode alcançar o seu sonho. E a preparação para o vestibular da medicina é uma jornada. E é como uma maratona mesmo. Ela exige planejamento, disciplina, autocuidado, autoconhecimento. Então, se você por aí, né, tá nessa fase, vamos lembrar da primeira fala da Denise. Não se compare. Foque no processo. Não é, Jal? Jal lembrou disso. Respeite seus limites. Saiba que você não precisa ser perfeito para ser aprovado. E é isso. Acho que foi muito bom estar aqui com vocês. E no próximo episódio do Medicina em Perspectiva, a gente vai falar um pouquinho mais de uma coisa também bastante difícil hoje. Como é que a gente escolhe a faculdade certa de medicina? O que importa de verdade na hora da decisão. Então agora, ó, tira o seu jaleco imaginário e a gente se encontra no próximo episódio. Um abraço! Abração, obrigada. Abraço, muito obrigado. Tudo de bom. Valeu, obrigada a todos.